Espíritas Servos de Jesus apresenta Vampirismo. Mensagens de vários espíritos. Grupo Espírita Servos de Jesus. Tema: Vampirismo. Médiuns: Edilza, Gisele e Penny. Palavras iniciais. Queridos irmãos, que o amor do Cristo planetário encontre refúgio em nossos corações. Os dias difíceis que virão, já estão aí. Eventos inesperados ocorrem a todo instante. A ganância, a vaidade, a ânsia de poder e a luxúria saltam aos olhos, sem que nada seja feito. Tragédias marcam nossas vidas e insistimos em achar que nada nos atingirá. Devemos abrir nossos olhos, mentes e corações para o que está acontecendo e ver que o processo de limpeza do planeta Terra acontece célere e não pode mais ser contido. E os irmãos que ainda estão distantes do estágio ideal de evolução programado para esse planeta saem dos abismos, acirram nossos defeitos e contribuem para nossa decisão em estar à direita ou à esquerda do Cristo. Entre esses irmãos, estão os vampiros. Continuamos a apresentar mensagens que esclarecem um assunto, muitas vezes glamourizado pelos meios de entretenimento, mas que de glamouroso não tem nada. Os vampiros não são bons e as mensagens apresentam isso, de muitas maneiras. Apenas revelamos a todos aquilo que nos foi passado pela espiritualidade superior, que é uma parte ínfima do que realmente acontece, e pode ser mostrado. Ouçam atentamente. Quem desejar acreditar, que acredite. O importante, para nós não esconder os talentos sob a terra. Mateus 25:14-30. A quem mais for dado, mais será cobrado. Deus abençoe a todos. Abraços fraternos. Grupo Espírita Servos de Jesus. Mensagem 01. Hoje, vampiros. Amanhã, anjos. Este despretensioso conjunto de divulgações não tem a intenção de disseminar o pânico entre vós. Queremos, irmãos, apenas alertar-vos que os vampiros existem. São seres humanos desvirtuados das leis de Deus e deformados em sua aparência humana, em razão da prática delituosa de sugadores de energia alheia. Os vampiros estão sendo recolhidos através de lutas, neste momento de saneamento da Terra para o advento da nova era, e todos a eles ligados nas práticas ignóbeis contra os irmãos de humanidade, sejam encarnados ou desencarnados, seguirão para o exílio planetário. Estejais cientes de que vossas escolhas determinam a evolução ou a estagnação de vossas almas em regiões de dores e sofrimentos. Viveis momento decisivo para vossos espíritos imortais e eternos, evolução a degredo planetário, e estacionamento por tempo indeterminado nas zonas de sofrimento e dor. Não há castigo ou vingança por parte do Criador. É o determinismo de suas leis que impulsiona as criaturas na espiral de evolução e envia os rebeldes para as zonas de limpeza e purificação, até alcançarem os padrões elevados para a ascensão espiritual. Os vampiros de hoje, um dia, alcançarão a evolução de anjo, contudo, no momento, percorreram longo caminho de volta à casa do Pai, nas condições que escolheram. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, disse-nos Jesus. Despertai, irmãos, para a hora grave que viveis e atentai para vossas escolhas. É tempo de progredir. É tempo de evoluir na prática do bem ensinado por Jesus. Rochester. 17 de maio de 2014. Mensagem 02. Juntos no mesmo hospital? Eu saúdo a todos, em nome de Deus. Preparamos nossos filhos para a vida material. Ensinamos a trabalharem e a ganharem dinheiro para sobreviverem. Educamos para que tenham bons modos, para que pareçam pessoas de bem, e corrigimos suas faltas, no intuito de que cresçam honestos e trabalhadores. Estamos sempre tão preocupados com a vida na matéria, com nossos afazeres, desafios e obstáculos que, na maior parte das vezes, esquecemos-nos do que é essencial. Melhor ter calçados a menos, do que desconhecer o terreno a ser pisado. Melhor ter menos roupas no armário e manter limpa a túnica nupcial, o espírito, para o encontro com Jesus.
Melhor estar desempregado e sentir as dores da penúria, do que vender a alma e tornar-se escravo dos vícios e da vaidade. Irmãos, devemos nos recordar das lições perenes do Mestre Nazareno, aquelas que nos auxiliam a preparar nossos filhos e filhas para o que verdadeiramente importa, a vida do espírito. Deve-se resguardar a sobrevivência material como necessidade da vida do corpo, porém, deve-se levar uma vida de simplicidade, em favor da grandeza espiritual. Talvez, se eu conhecesse outrora o que conheço hoje, teria oferecido ao meu querido Denis a força moral para enfrentar suas vicissitudes e superar suas dificuldades, para que não viesse a se entregar tão intensamente a práticas indignas e traiçoeiras. Amar, nem sempre, é transformar a vida de quem se ama, mas também significa ajudar nossos amados a discernirem entre o certo e o errado, afastarem-se dos problemas e enfrentarem as grandes dificuldades. Cíntia. Mãe do ex-vampiro, Denis. 4 de outubro de 2013. Pergunta: a senhora está acompanhando o tratamento de seu filho? Resposta: de longe. Ainda não fui autorizada a estar constantemente ao seu lado, como é minha vontade. Pergunta: podemos saber o motivo? Resposta: os psicólogos explicaram-me que seu comportamento emocional ainda é muito instável e, por vezes, tem recaídas, tentando sugar energias alheias. Eu não teria forças para enfrentar suas crises sem ceder minhas energias, que o prejudicaria em muito. Também ainda tenho minhas limitações. Mas, à distância, acompanho todo o seu tratamento. Trabalho como voluntária no hospital para me colocar em condições melhores. Um dia, seremos novamente mãe e filho, e procuraremos nos redimir de nossos erros, graças a Deus, que nos concede sempre a dádiva do recomeço. Paz a todos e muito obrigada pela oportunidade que nos deram. Juntos no mesmo hospital, separados por barreiras magnéticas, assistidos pela mesma misericórdia, entregues a diferentes colheitas. Cíntia. Observação: ela se refere ao fato de estarem no Hospital Servos de Jesus, porém sem a possibilidade de poderem estar juntos, auxiliando um ao outro. Mensagem 03. A esperança é sempre o combustível da mente comprometida. Fui um vampiro. Bebia sangue das pessoas quando ainda era vivo, em rituais de magia negra. Daquela época, só me recordo que me sentia aprisionado entre dois mundos, escravizado por uma força maior do que a minha. Não possuía mais vontade própria, embora para aqueles que conversassem comigo, eu parecesse uma pessoa normal. Meu pensamento não era meu. Minha inteligência não era minha, e minhas ações eram decorrentes de minha mente perturbada. Mas não foi sempre assim. Tudo começou quando a falência e os graves problemas financeiros empurraram-me na busca de soluções fáceis e rápidas para as dificuldades que enfrentava. Indicaram-me uma feiticeira. Busquei seus préstimos e logo obtive resultado. Fiquei admirado e grato. Virei cliente assíduo, envolvendo-me mais do que deveria numa trama sórdida e perversa que me colocou a perder. No início, eram apenas animais que sacrificávamos. Mas, com o tempo, fui me acostumando, tornando-me insensível aos dolorosos quadros de morte dos bichos e aceitando aquilo como algo natural. Então fui ensinado a usufruir do sangue vivo e quente dos seres sacrificados, e as sensações que experimentei deixaram-me inebriado. Lembro-me até hoje do prazer que senti sorvendo fresca seiva da vida, depois de ser entorpecido pelo cheiro das ervas e beberagens oferecidas aos participantes no ambiente, antes de cada sacrifício. Mas o prazer desses instantes passava rápido e logo vinha o peso da prisão, das correntes que me ligavam fortemente ao local onde praticávamos os atos ignóbeis. Não sei por quanto tempo fui devoto de práticas tão medonhas, nem tampouco recordo-me há quanto tempo desencarnei. Mas os acontecimentos que se sucederam,
As lutas com seres horrendos em busca de sangue para aplacar a sede insaciável, o terror de caminhar por locais sombrios e perigosos, o desespero de encontrar seres assustadores e não achar forças para deles fugir, tudo está marcado em minha mente. Orei a Deus pedindo clemência. Nessa hora, um pouco de humanidade apossou-se de mim e fui levado ao encontro de minha mãe que, chorando, suplicou-me para que eu pedisse perdão a Deus e me corrigisse do vício hediondo. Até aquele instante eu ainda não havia percebido o quanto estava dependente do consumo de sangue, viciado e vencido pelo desejo de matar e usurpar o fluido vital de minhas vítimas. Desde então, procuro um caminho de redenção. Sinto vergonha e medo. Tenho momentos de completo nojo de mim mesmo, seguido de forte ímpeto de me matar, e confesso que, algumas vezes, já tentei, sem sucesso, foi quando descobri já estar morto. Passei a receber a visita periódica de enfermeiros e psicólogos que muito têm me ajudado a recuperar a sanidade mental e a me sentir humano de novo. Às vezes, quando vem a recaída, tenho ímpetos de avançar e atacar meus benfeitores e, quando recobro a consciência, a vergonha e o nojo são ainda maiores. Como posso querer prejudicar aqueles que procuram meios de me ajudar? Como pude chegar a tal ponto? Quando me disseram que um grupo estava reunindo depoimentos de ex-vampiros, para alertar as pessoas sobre as consequências de se trilhar pelos caminhos desse vício, achei que minha história poderia ser útil. Então é aceitar o sofrimento e dar as mãos a Deus, o único que pode nos ajudar a sair do buraco. Tudo o que chegar como promessa de solução fácil, desconfiem e fujam. Pode ser uma armadilha. E de um simples falido, devedor como eu, você pode se tornar um fraco, asqueroso e escravizado vampiro. Peço que enviem uma mensagem de perdão e gratidão à minha mãe, para que saiba que estou tentando, graças a ela, sair dessa vida. E, brevemente, com fé, estarei pronto para recomeçar. Como já aprendi com os psicólogos, a esperança é o combustível da mente comprometida, pois amanhã será sempre um dia cheio de oportunidades de renovação. Paz a todos. Denis. Um ex-vampiro. 4 de outubro de 2013. Mensagem 04. Prosseguiremos com esse trabalho enquanto o Pai determinar. Irmãs, agradecemos a Deus por essa oportunidade bendita de trabalho. A atividade que iniciamos, relacionada aos vampiros, em conjunto com os irmãos do resgate, demanda de nós um cuidado singular e especializado, no que diz respeito ao tratamento que temos realizado para a recuperação de criaturas presas a um vício de difícil entendimento na literatura médica. Tivemos que aplicar cursos específicos sobre o tema para uma equipe cuidadosamente selecionada para lidar com esses doentes. Porém, a ajuda dos irmãos extraterrestres intraterrenos, com seus médicos, foi de fundamental importância para que esse trabalho se realizasse. Também a equipe médica chefiada por Dr. Cruz, e por Dr. Lucas, nos ajuda a lidar com os viciados em sangue. Criamos salas isoladas no hospital para esse necessário tratamento, devido ao alto grau de demência e violência com que chegam até nós. Em situações extremas, é negada a visita dos familiares, pois as cenas de agressividade e de esquecimento dos vínculos de amizade e de família que presenciariam poderiam entristecê-los por muito tempo. Eles também recebem uma atenção especial na hora da comunicação mediúnica. Quando um ser dessa natureza tem a permissão de aproximar-se de um médium, é porque já decorreu um longo tratamento medicamentoso de terapêutica psiquiátrica. Lentamente, estamos liberando os que já estão em condições de falarem, mesmo assim sob vigilância severa, para não pôr em risco o medianeiro. Prosseguiremos com esse trabalho até quando o Pai determinar. Paz a todos. Joana de Ângeles. 5 de outubro de 2013. Mensagem 05. Eu já sabia da existência de vampiros. Que o Senhor nos ajude na comunicação que vamos realizar. Eu já sabia da existência dos vampiros, porque meu avô já havia me prevenido, mas, confesso, tomei o assunto como algo fantasioso.
O fato é que os acontecimentos se deram da seguinte forma. Juliano, meu noivo, parecia gostar verdadeiramente de mim e estávamos já com o casamento marcado. Homem de boa índole, trabalhador e amigo, confortava-me muito a sua companhia e formávamos um casal feliz, preparando-se para a formação de uma nova família. Entretanto, não sei em que momento, algo aconteceu, e Juliano começou a agir de modo diferente. Chegava apressado para nossos encontros diários e saía antes do previsto. Todo o tempo estava inquieto e pude notar nos seus olhos que algo estava errado. Pedi que o se abrisse comigo, mas as tentativas de conversa não tiveram resultado. Tive a certeza do seu comportamento estranho quando, durante um jantar em companhia de meu avô e Juliano, ele rejeitou a carne servida por estar muito bem passada, e pediu para substituir por outra com mais sangue. Aquela noite mesmo, meu avô me chamou para uma conversa, alertando-me para a situação, e disse desconfiar de que meu Juliano fora vítima de vampiros e que agora era um deles. Ele estava preocupado com meu destino. Pediu-me que me separasse de Juliano. É claro que não pude atender-lhe o pedido, pois amava meu noivo mais do que tudo. Procurei com ele conversar e esclarecer as coisas, sem sucesso. Juliano se recusava a falar e, um dia, disse que o melhor era mesmo nos distanciarmos. Chorei muito, mas aceitei. Talvez ele tivesse se apaixonado por outra. Confortada por meu avô, aceitei a situação. Pouco tempo depois, soube, com pesar, da morte do meu amado Juliano. Porém, em sonho, sempre o via garboso, bonito, saudável, e nos encontrávamos em um castelo com um lindo jardim. Era como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Sem perceber, fui me entregando àqueles encontros noturnos, que pensava serem sonhos, enquanto meu corpo adoecia, até não mais poder sair do leito. Por fim, quando já sem forças, desejando muito estar com ele, o recebi em meu leito, e fui por ele vampirizada até a morte. Desencarnei sob domínio do seu amor hipnótico. Não sei quanto tempo se passou até que meu avô, agora também desencarnado, me resgatasse do transe macabro, fazendo que eu retomasse a lucidez da mente. Soube que já não há fluido vampiresco correndo em meu corpo, e daqui para frente estarei cada dia melhor. Ao mesmo tempo minha memória, igualmente, voltará a me pertencer. Preencherei as lacunas mentais que tanto me afligem, para compreender a estranha e horrível aparência que estou apresentando, diferente daquela que, um dia, fui. Pareço uma vampira, mas não me sinto como tal, e se, alguma vez, cometi atos contra as leis de Deus, quero corrigi-los. Também gostaria de saber por onde anda meu amado Juliano, porém disseram-me que ainda não é hora de conhecer seu paradeiro. Mas quando vier aqui relatar essa situação, iniciará uma nova fase de minha vida, que culminará com o reencontro e planos para um futuro feliz. Assim é que vim ter convosco. Júlia. 25 de outubro de 2013. Vidência. O espírito da moça se apresentou com aspecto muito doente, pele da cor de cera, olhos fundos, profundamente tristes e com fortes olheiras. Possuía os dentes caninos proeminentes e por eles fluía um fino filete vermelho. Vestia uma camisola branca, e os cabelos estavam totalmente desgrenhados. Mensagem 06. De perseguidor, passou a ser perseguido. Comentário da médium. Durante a concentração, eu vi uma ala de tratamento destinada aos vampiros que foram conduzidos ao abrigo Servos de Jesus, instituição pertencente ao grupo espírita Servos de Jesus. Muitos estavam em situação lamentável. O sangue era drenado por máquinas ligadas às urnas que abrigavam seus corpos. Eram seres que trabalhavam nos locais onde os traficantes de drogas matavam suas vítimas. Vi que, Ercílio Mais, tinha um carinho especial por um rapaz vampiro. Também tive acesso a um diálogo entre os trabalhadores do ASJ. Eles falavam que somente 3 vampiros, no momento, haviam apresentado condições de contarem suas histórias para as médiuns, utilizando seus corpos para esse fim. Segue a mensagem. Irmãs, que Deus, em sua infinita misericórdia, receba esses infelizes que resgatamos e cuidamos em seu santo nome.
ao informar para a humanidade descrente sobre um tema polêmico e aterrador, o vampirismo, procurei aprofundar-me nos casos que encontramos em nossas alas de tratamento. Temos a felicidade de contar com a experiência e o conhecimento superiores, na ajuda prestada pelos irmãos extraterrestres e intraterrenos, que nos ensinam a melhor maneira de lidarmos com esse vício terrível que vitima homens, mulheres e crianças. Alguns relatos não poderemos passar para o público, por ordens dos nossos superiores, por se tratarem de espíritos ligados a encarnados e que poderiam identificá-los. Passo agora para o relato do caso de um rapaz de 17 anos, a quem chamarei de Nestor. Ele era um funcionário aplicado do tráfico de drogas. Seu coração, apesar de jovem, continha muita maldade e frieza. Sua função era caçar, prender e matar suas vítimas por ordens do alto comando do tráfico de drogas. Como realizaria seu intento, seria escolha dele. Nestor era um dedicado caçador. A dor da vítima era seu ópio, e o sangue, que ele fazia questão de verter, era o seu elixir, comprazia-se em dizer isso às gargalhadas. Inteligente e competente, arrumava sempre uma maneira de fazer a vítima sobreviver, sangrando por alguns dias, até que nada mais restasse daquele infeliz. Desde pequeno, ouvia vozes que lhe diziam ser ele uma pessoa especial, e que sua missão era grandiosa. Como podem perceber, ele era médium, e com muita facilidade para transitar entre os mundos físico e espiritual. No entanto, espírito devedor e com amplo conhecimento em magia negra, tortura e caça, era também vaidoso, fraco e beligerante, principalmente com aqueles que tentavam ajudá-lo. Especialmente sua avó, que notou desde cedo a maldade que lhe trazia consigo, pois era perverso com os animais, amigos e gostava de assistir filmes onde havia morte, violência, e o sangue era derramado. Os espíritos que travavam diálogo com Nestor o guiavam na melhor maneira de fazer as vítimas sofrerem, sem que elas perecessem rapidamente, e era sempre aconselhado a recolher o sangue do corte do coração e reservá-lo para oferecer aos seus deuses protetores. Porém, rebelde, um dia em meio a tantas mortes, distraiu-se, e ele mesmo bebeu o sangue do coração. Depois desse fato, sua sorte começou a mudar, e de perseguidor, passou a ser perseguido por suas vítimas, nos planos invisível e físico, até ser preso, torturado, e morto por seus companheiros de crime. Após esse terrível episódio do desencarne, no astral, ele passou a ser torturado e escravizado. Sua história como vampiro, no astral, iniciou-se. Ercílio Mais. 1º de novembro de 2013. Mensagem 07. Libertação das lembranças dos dias tenebrosos. Eu sou um vampiro, em processo de retorno a ser humano novamente. As lembranças dos dias tenebrosos brotam em minha mente de forma entrecortada. Vejo-me claramente a vagar por entre os continentes. Eu voava ávido para encontrar seres humanos. Parei numa ilha muito bela. Por lá, havia um castelo, no alto de uma montanha. Para lá fui atraído por uma força irresistível. Fui aprisionado por um feiticeiro em uma torre. Eu gemia, gritava e me contorcia. Ele veio me ver, e disse-me que me daria o alimento que eu necessitava e desejava, desde que eu atendesse em seus desejos. Obrigava-me a sugar o sangue de donzelas que atraía ao seu castelo. Usava-me para fazer desaparecer desafetos e inimigos. No entanto, o meu algoz não contava com uma realidade desconhecida por ele. Aqueles de quem eu suguei o sangue viriam a se tornar vampiros como eu e, quando se viram livres do invólucro de carne, tomaram posse do corpo e da alma do algoz, levando-o para longe dos meus olhos. Libertei-me e vaguei novamente sem rumo. Paisagens diversas passavam à minha frente. Vaguei errante, sem precisar o tempo. Sempre solitário, desejei libertar-me daquela maldição de ser vampiro. Qual surpresa tive, ao emitir esse pensamento renegando a minha condição. Senti vigorosa força me atraindo a certo lugar que nunca vistara. Pensei que estivesse fora da Terra, porém disseram-me que deste planeta ainda não saíra. Fui colocado em região neutra,
onde as forças superiores atuavam de forma vigorosa e seres de luz que presinto, mas não vejo, conduziam minha alma ao restabelecimento. Dizem-me que devo esvaziar os porões da consciência, das vivências no erro e no desvio moral, e que após libertar-me das fatídicas lembranças viciosas, deverei regressar ao convívio humano. Primeiramente, com meus iguais, vampiros em convalescença, como eu, e, depois, voltar à convivência com seres humanos. Serei transportado para outro planeta, onde retomarei a jornada abandonada, caminho este que liberta a alma e a faz progredir. Obrigado por me ouvirem. Dizem que é parte do meu tratamento. Até breve. Sou Juliano, lutando para voltar a ser uma pessoa normal. Juliano. Ex-vampiro. 1º de novembro de 2013. Mensagem 08. Agora sigo com Jesus no coração. Por muito tempo vaguei nos rincões do invisível, em busca de presas para saciar meu vício, sangue. O sangue fresco das vítimas provocava em meu corpo um frenesi, um êxtase inexplicável. Bacanais, orgias, brutalidade e violência, mas sangue vertido para saciar-nos. Quanto tempo permaneci alheio ao mundo normal? Não sei. 500, 600, 1000 anos. O tempo não passou para mim, pois minha aparência era sempre jovial, depois de saciado e inebriado com o sangue das minhas vítimas. Porém permanecemos com a aparência humana por pouco tempo, porque longas asas negras cresceram em nós, e o aspecto de um morcego logo foi notado. Não nos importávamos, pois tomávamos a aparência humana jovem para atrair nossas vítimas. Um dia, porém, forte luz incidiu sobre nós e nos paralisou. Éramos 10 companheiros inseparáveis, ligados fortemente pelos vícios. Fomos separados. Permaneci sozinho. Vi-me prisioneiro de uma força que me dominava sem me ferir fisicamente, sem lutar corporalmente. Fiquei prisioneiro em lugar alvíssimo, era uma claridade profunda, mas que não feria meus olhos já acostumados com a escuridão. O tempo e o espaço desapareceram para mim. Sofri atrozmente devido ao vício, pois necessitava de sangue. Enlouqueci, quis arrancar minha própria pele e o fiz, mas ela se reconstituía inalterada. Certa vez, ouvi uma voz. De onde vinha, não sei. Falava dentro da minha cabeça. Feliciano, pense em Deus. Pense em Jesus, nosso Redentor. Eu ria às gargalhadas, dizia impropérios, gritava como um louco. Tudo isso durou uma eternidade para mim. Um dia, quando nem mais sabia de minha própria existência, pois estava arrasado, enlouquecido e prostrado entre crises de loucura, uma imagem foi projetada naquele local sem paredes que, ao mesmo tempo, era minha cela. A imagem projetada era de uma cruz no alto de um morro e nela estava pregado um homem. Levantei-me e olhei, sem entender muito a visão. A imagem se aproximou, e vi a cena de quando tiraram o homem da cruz, sendo levado por pessoas, homens e mulheres em pranto. O homem foi colocado num sepulcro e a porta, cerrada. Tudo ficou branco novamente, mas aquele filme ficou gravado em minha mente, ocupando agora muito espaço em meu pensamento. O tempo para mim é sempre muito longo. Tempos depois, não sei quanto, acendeu-se novamente a tela. Surgiu um homem caminhando, sorridente. Era o crucificado. Ele me olhou e parecia enxergar-me. Quando o meu olhar encontrou-se com o dele, perdi os sentidos. Vislumbrei naquele olhar minha história. Ela passava em minha mente, como num filme, clara e nítida. Antes de ser vampiro, fui um homem comum que foi profundamente magoado. Não sabendo perdoar, decidi-me pelo ódio e pela vingança, tomando os tortuosos caminhos da queda moral. Quando acordei após o desmaio, aquele doce olhar ainda me acompanhava, complacente e suave. Conquistara-me, sem me julgar. Desejei, novamente, ser um homem normal, ter uma aparência humana. A partir daquele dia, iniciou-se meu tratamento para eu voltar para a casa do Pai. Hoje, sei que aquele homem era Jesus.
Mantenho viva sua presença dentro de mim, para seguir em frente sem desistir. Serei exilado em breve, mas não tenho medo. Tenho medo apenas de novamente cair na degradação moral. Porém, os instrutores me dizem: Feliciano, com Jesus no coração você alcançará as alturas. Obrigado, meu Jesus adorado. Feliciano. Ex-vampiro. 8 de novembro de 2013. Mensagem 09. Estou bem melhor agora. Vidência. Vejo uma moça, ex-vampira, que se chama Elizabeth, aproximando-se com passos lentos. Sua expressão é de medo e tristeza. A magreza é muito acentuada, como se estivesse passando fome. A pele continua pálida, mas não está gelatinosa como antes. Não sai mais sangue da boca e nem do nariz. Chega perto da mesa e um instrutor a ajuda a sentar-se em uma cadeira ao meu lado. Ela baixa a cabeça, mas percebo que, a todo instante, ela lança olhares rápidos para Dona Margarida. Notei que não tenta avançar mais em ninguém, parecendo readquirir o aspecto de uma moça de 18 anos. Com voz baixa, pausada, por vezes trêmula, ela passa sua mensagem. Oi, estou aqui de novo. O moço que me trouxe disse que poderia falar sobre minha história sem medo, porque vocês não teriam receio e nem ódio de mim. Estou bem melhor agora, não me sinto mais uma fera, como antes. O ódio que me dominava quando olhava para a senhora Margarida já não me domina, embora sinta o medo ainda muito forte. Difícil é me controlar e não sair na busca descontrolada por sangue. Essa parte é difícil de conter. Grito desesperada por uma gota. Antes, eu me mordia para sugar meu próprio sangue, mas não o tinha. Os médicos falaram que estou na fase da desintoxicação e que esse processo é normal. Quando xingo, grito, choro, eles me dão um líquido leitoso branco com sabor semelhante a sangue. Isso me acalma, embora conscientemente saiba que não é sangue. Leio, faço terapia. Os psicólogos conversam comigo sobre o meu passado. Quando falo com eles não fico com raiva e não sinto vontade de agredi-los. Foi ele, o psicólogo Humberto, que falou que já poderia contar minha história. Meu nome é Elizabeth, tenho 18 anos e nasci no ano de 1700, não sei bem ao certo, na Inglaterra. A parte da minha vida que me trouxe aqui iniciou-se quando fui assassinada em um ritual de magia negra numa cabana velha e abandonada no meio da floresta. Ali, meu espírito ficou preso muito tempo. Quando consegui sair, busquei vingança. Quando o propósito é o mal e o coração está dominado pelo ódio, os comparsas semelhantes aparecem. O que notava nas minhas andanças era a fome que sentia. Um desses acompanhamentos falou que eu poderia me alimentar de sangue, porque era farto e fácil de conseguir. Sentia-me sozinha e achava que ele era meu amigo, não notava malícia em seus olhos. De início, rejeitei. Beber sangue de gente? Mas, com paciência e zombando de mim, falou que eu poderia treinar com o sangue dos animais e que sem o sangue não conseguiria ter forças para completar minha vingança. Isso despertou o que havia de pior em mim e, qual fera, matava e bebia sangue de pequenos animais. Após um tempo, o meu amigo disse que já poderia passar para crianças, porque eram como pequenos animais e seu sangue era mais forte e sadio e me daria poder e força, uma visão e audição melhores. Segui suas palavras ao pé da letra e buscava crianças abaixo dos 7 anos, sadias e robustas. Tudo aconteceu como ele me disse, senti-me poderosa, mas cruel e fria. Com o tempo, o choro e a dor dos menores não me tocava mais o coração. No entanto, o meu treinamento não estaria completo se não fosse para os adultos e destes não tive pena e nem restrição. Foi ensinado para mim que não secasse a presa na primeira mordida, mas eu era ávida e odiosa, fiz o contrário, e dificilmente uma presa saía viva dos meus dentes. Enquanto isso, caçava loucamente a bruxa que me lançou nessa vida de escrava de sangue, prisioneira das trevas, e, com isso, meu ódio aumentava. Fui à busca das grávidas. Fiquei sabendo que elas têm o sangue mais forte entre os adultos e a energia que possuíam aumentava a força dos vampiros devido à grande quantidade de fluido vital.
Era uma noite de lua cheia e eu estava para entrar em uma casa que vigiava há muito tempo. Ali morava uma grávida, porém ela não parava de rezar e cantar. Como isso me irritava. Até que, quando fui para o ataque, um homem surgiu e me impediu de morder a dona da casa. Ele me imobilizou com sua força, sem me tocar. Então, perdi os sentidos. Hoje sei seu nome, mas ainda tenho medo do seu olhar, que é forte e nos faz sentir vergonha de quem somos. Seu nome é Samari. E é por causa dele que estou aqui. Os meus antigos comparsas me perseguem, o Sr. Ercílio mais me disse isso. Quando lhe perguntei se eu era prisioneira no hospital, ele me respondeu que não, pois a escolha de ficar, ou não, seria sempre minha, mas que deveria me lembrar sempre da dor, da fome, da solidão e, principalmente, de Jesus. Que ele, e somente ele, seria meu amparo nas horas difíceis e não os ignorantes da luz que, por rebeldia, se comprazem e desrespeitam as leis divinas. Depois disso, parei de pedir liberdade, pois sei que sou livre e que, por mim, muitos correm riscos. Daí me manterem no caminho do bem. Obrigada, Mestre Jesus, Mestre Samari, e a toda a equipe que me socorreu e que me ajuda. Espero, um dia, retribuir tão grande amor e solidariedade, que no momento ainda não possuo no meu coração. Elizabeth. Ex-vampira. 15 de novembro de 2013. Mensagem 10. Na hierarquia, os vampiros são a escória do abismo. Vidência. No começo da concentração, havia seres assustadores. Tinham os corpos peludos e andavam como animais. A cabeça e a boca eram enormes, lembravam hienas. Eram meio homens, meio animais. Nos locais das catástrofes, depois que os vampiros sugavam o sangue das vítimas, estes homens hienas, de forma lenta, como se fossem atacar, avançavam. Cada um pegava em um membro da vítima e arrastava para uma caverna. Nesse local, era travada uma luta feroz por um pedaço de carne ou gota de sangue. Depois, ficavam nos cantos, para se protegerem. Após a vidência, veio a seguinte mensagem. Irmão, somente Deus, o nosso Criador Supremo, para nos ensinar a misericórdia e entendermos, a olharmos com compaixão e amor, nossos irmãos decaídos. O ser que se degrada a ponto de alimentar-se de sangue, já é um réprobo entre os seres negativos. Na escala das hierarquias dos seres trevosos, os vampiros são chamados de escória do abismo. No entanto, entre eles, há também a tentativa de formarem uma força de combate, para conquistarem o respeito em meio às confrarias abismais. Assim, vão fazendo escravos que eles comandam e subjugam através do medo e da crueldade. São usados fartamente como ferramentas de domínio. A área que lhes sobra para ocupação no abismo é totalmente inóspita, o ar é escasso, levando-os a respirarem por meio da pele gelatinosa, daí o fato de alguns mostrarem um aspecto úmido e pegajoso. Os olhos, em alguns, são meras fendas, chegando a um estágio mais avançado de cegueira total, devido à escuridão em que vivem nas cavernas. Porém, nesse meio hostil, a audição e o olfato são super desenvolvidos, servindo-lhes tanto de arma como de defesa. O alimento é totalmente inexistente, sendo obrigados a saírem em grupo para caçar, somente no caso de estarem famintos e com a segurança do grupo garantida. Esses seres que descrevi raramente são vistos nas zonas de acidentes, catástrofes, assassinatos e outras tragédias humanas. São seres totalmente animalizados, pois o cérebro atrofiado não permite nenhum tipo de raciocínio e só o instinto governa. São os decaídos do Vale dos Vampiros, rejeitados pelo próprio grupo por degenerarem-se e lançarem-se loucamente na busca do sangue, não permitindo que o seu grupo se alimentasse. Tornaram-se loucos e violentos. Somente os vampiros que buscam auxílio por meio da servidão aos magos negros, conseguem ter uma parcela de controle sobre esses seres. Mas, para o pesar dos vampiros e da humanidade, estão conseguindo encontrar fendas nos portais negros abertos com a força dos pensamentos negativos de ódio, paixão, tristeza e revolta.
Toda energia negativa emitida diariamente proporciona pequenas aberturas por onde esses grupos se esgueiram e alimentam-se dos mortos em decomposição, nos locais onde há desencarne em massa. Em meio a gritos de dor, arrastam os espíritos para suas cavernas e ali os mantêm reféns. A liberdade chega através dos amigos espirituais que, com a permissão dos espíritos superiores, os resgatam. Para uma mente sensível ou mesmo para os incrédulos, seria chocante ver a carne podre e o espírito ainda preso ao corpo. Sentir em seu corpo astral, animais com forma de hiena, rasgar seus membros e carnes. Esses irmãos sofredores, quando estiverem cansados e despojarem-se do orgulho, do ódio e rogarem a Deus por socorro e liberdade, nós, amigos das estrelas, em pequenos grupos autorizados por comandos estelares, buscaremos aqueles em condições de serem retirados, no momento em que os homens hienas estiverem sob o efeito hipnótico da luz emitida pelas naves de resgate. É um trabalho perigoso e sofrido, devido ao ambiente em que os encontramos e por presenciarmos seus padecimentos. Por esse motivo, não há autorização dos comandos estelares para a participação de irmãos ainda encarnados nesse local. A própria região insalubre, com o ar rarefeito e a vibração nociva, levariam a um desencarne fulminante do voluntário. Porém, a prece é sempre um remédio salutar que beneficia esses irmãos que, lamentavelmente, estão ali há milênios nessa situação, rejeitados pelos antigos comparsas. O que os espera é outra sucessão de exílios em planetas estéreis, até ser possível reencarne em outro corpo, mesmo que seja deformado e não viva além de minutos, mas que venha para drenar milênios de erros. Assim será, por muitos séculos, a situação desses infratores das leis divinas. Com Deus e o Cristo planetário, seguiremos nesse trabalho de amor e socorro a essa parte perdida da humanidade, não vista, mas sentida, em meio ao caos reinante. Que a luz divina conserve os servos de Jesus no caminho estreito que leva à liberdade espiritual. Zenon. Um extraterrestre. 16 de novembro de 2013.